Hello, students! Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre o uso do it, aquele pronome tão difícil e que muitos de vocês ainda não entenderam perfeitamente por que do it na língua inglesa. Por que toda hora que você está falando inglês você escuta it's o tempo todo. It's okay, it's time to go, it's beautiful e por aí vai. Então hoje eu quero fazer um aulão com você. Nós vamos aí detalhadamente compreender o uso do it na língua inglesa em comparação com a nossa língua, com o português, para entender na hora que nós vamos precisar usar esse it e por que nós não usamos ele no português. A ideia aqui é entender, não é mais decorar. Chega de apenas conhecer a existência do it e não entender a diferença do uso dele dentro da língua inglesa, né? E por que nós não usamos isso no português. Bom, eu sou Michelle, professora de inglês e também fundadora da English Made Easy. Mas antes de eu começar, quero falar com vocês a respeito da minha dificuldade. Eu também tive dificuldade quando eu estava estudando inglês em entender o uso do it. E eu percebo que essa é uma dificuldade da maioria dos brasileiros. E tem uma resposta do porquê disso. Por que nós temos tantas dificuldades em entender o uso do it na língua inglesa e por que ele é um pronome que aparece tanto o tempo inteiro, em maioria das frases, tá lá esse sujeito lá sendo usado nas frases. E isso não tá claro para você. E quando você vai falar, você não consegue muito bem que horas usar ele. Ou você fala porque você aprendeu essa frase e ela sempre esteve ali, aquele som do it sempre esteve presente, mas você não sabe por que disso, ou você não está usando ele. E se você não está usando ele, está errado. Então, na língua inglesa, o pronome it é extremamente importante. E ele vai se referir a variados tipos de coisas que nós, na língua portuguesa, não usamos. E é sobre essas diferenças, detalhadamente, que eu quero mostrar para vocês hoje. Quando eu estava estudando inglês, eu percebia que ao entender melhor o uso do it, o meu inglês fez toda a diferença. Muitas das minhas dificuldades estavam atreladas à falta de entendimento desse pronome. E quando isso ficou claro para mim, foi fantástico, porque eu quebrei um paradigma, um problema que a gente acha que ele é simples por ser uma única palavra, mas nós ainda não entendemos do tamanho da importância dessa palavra dentro da língua inglesa. E uma vez que você compreende perfeitamente o uso do it no inglês, muitas coisas vão ficar mais fáceis para vocês. E é sobre esses detalhes e essas diferenças que a gente vai estudar hoje. Eu quero ensinar para vocês passarem a entender as diferenças e o porquê delas. E não apenas que vocês decorem a existência do pronome it, tá? Então hoje eu vou falar sobre o it detalhadamente. Olha só, it. Na língua inglesa existe o pronome impessoal, que é o it, diferentemente do português. No inglês, não se faz o uso dos pronomes ele ou ela, que seria no caso he ou she, para se referir ao sexo das palavras no singular. Opa, tá ficando confuso. Calma, vou esclarecer. Todavia, não existe pronome impessoal quando falamos no plural. Desta forma, usamos o pronome they, que seria eles ou elas. Gente, um longo textinho aqui, fica difícil entender perfeitamente tudo o que eu quis dizer aqui. Mas vamos à prática, na realidade, para vocês verem como que funciona. Olha só aqui eu tenho uma frase. I love my car. It's beautiful. Eu amo o meu carro. Ele é lindo. Olha só. Eu usei aqui o sujeito ele na língua portuguesa. Observa. Por que no inglês eu coloquei it e não he? Se eu estou falando de carro. Porque carro é um objeto, não é uma pessoa.
Então, na língua inglesa, eu não posso me referir a objetos como eu faço em português. Agora, olha só, observa uma coisa. No português, eu usei ele aqui porque carro é uma palavra masculina. E o meu pronome só foi ele, não porque o carro é masculino, e sim porque a palavra carro na língua portuguesa é uma palavra masculina, por isso que eu usei ele. Agora, isso acontece para o inglês? Não! Nós nunca vamos usar ele ou ela para nos referirmos a objetos. Então, professora, quer dizer que não existe ele ou ela para objetos? Não! Aí, o que a língua inglesa fez? Criou o pronome it. A partir daí, se não é uma pessoa, mulher ou homem, masculina ou feminina, né? Melhor dizer assim, eu vou mencionar esse objeto com o pronome it. Então, eu digo, I love my car, it's beautiful. Ok? Agora, olha o que acontece aqui, ó. I miss London. Eu sinto saudades de Londres. It's my favorite city in Europe. Londres, né, ó. Aí eu mencionei como it. É a minha cidade favorita da Europa. Então, como que eu posso fazer e como que eu faria essa frase em português? Eu sinto saudades de Londres. Ela é a minha cidade favorita na Europa. Aí sabe o que acontece? Você vai tentar falar em inglês e você coloca aqui, ao invés de it, você coloca she. Eu sinto saudades de Londres. I miss London. She is my favorite city in Europe. E tá totalmente errado. E é muito comum. Todo mundo fala dessa forma. Os meus alunos, é um erro extremamente comum. Por conta de que nós não temos esse pronome na língua portuguesa. Né? As palavras em português têm sexo masculino e feminina. Então, se a palavra é masculina, nós usamos he, ou ele, né? Se a palavra é feminina, nós usamos ela. Na língua inglesa não funciona assim. Então, eu tenho que entender que isso não existe para o inglês, e somente para o português. Então, se eu quero falar um objeto ou qualquer outra coisa que não seja uma pessoa feminina ou masculina, eu vou usar o pronome it, tá? Agora, você acha que isso se repete para o plural? Digamos que eu não estou mais falando de somente um carro, eu estou falando de mais de um carro. Então, por exemplo, aqui, ó. I love my cars. Mais de um. They are beautiful. Então, gente, olha o que aconteceu. Eu usei o they. Mas, professora, they não é eles ou elas? É. Mas não define o sexo. É eles ou elas. Então, não existe no plural, tá? O pronome it. Então, como eles não criaram um pronome para coisas, animais, informações, entre outras coisas, para it, no plural, eles usam o próprio they. Mas por que eles usam o próprio they? Porque they, gente, não define o sexo. É eles ou elas, tá? Então, fica mais fácil de vocês entenderem dessa forma. Não precisou criar um it pro plural, porque já existe o they. E o they, ele não define. Ele é eles ou elas, ok? Então, nesse caso aqui, ó, às vezes o aluno não compreende isso, aí o que ele faz aqui? Ele não sabe qual pronome usar aqui nesse caso. Ele fica confuso, mas carro não é pessoa, carro é objeto. Ah, mas tá no plural, mas e agora? Eu posso colocar it are? Nesse caso, eu uso o they, tá? Então, eu amo meus carros, eles são lindos. I love my cars, they are beautiful, ok? E a mesma coisa acontece aqui, ó. I miss London and Paris.
They are my favorite cities in Europe. They, olha só, porque eu estou falando no plural, né? São cidades no plural. E eu sei que não existe pronome it para o plural, então eu uso they, ok? Agora vamos avançar. Bom, aqui nós vamos entender melhor quem é esse pronome, quem é it, né? Quando que eu uso it? Me referindo a quem? Bom, usamos o pronome it em inglês quando nos referimos a coisas, objetos, né? Lugares e animais. Então a gente também pode entender que nós vamos usar o it, gente, para tudo, menos para os pronomes que nós já conhecemos, que é he, que é I, que é she, que é you, que é we and they. Os outros, nós vamos sempre usar o it, tá? Todavia, o mesmo é utilizado quando falamos sobre tempo, hora, informação, distância, datas e outros assuntos onde normalmente na língua portuguesa o sujeito é oculto. Vamos entender isso? Porque é bastante coisa, né? Quer dizer que eu vou usar o it para falar de tempo, para falar de hora, de informação, distância, data e muito mais? Vai. Mas você precisa não é decorar isso. Você precisa entender o uso desse it. Vamos ver um pouquinho aqui como exemplo. What time is it? Olha só, eu fiz uma pergunta e eu perguntei que horas são. Quando eu faço uma pergunta em inglês, você sabe que toda vez que você vai fazer uma pergunta na língua inglesa, eu inclusive já dei uma aula específica sobre isso, nós vamos sempre usar o que, gente? O verbo auxiliar antes do sujeito. Então, quer dizer que o sujeito está em toda a frase na língua inglesa. E em português, não. Em português, nós sempre temos o sujeito de forma oculta na frase. Ele não necessariamente vai ser mencionado dentro da frase. Agora, na língua inglesa, sempre vamos mencionar. Então, vamos perceber de que forma isso acontece. Quando eu estou fazendo uma pergunta, é fato, não tenho como perguntar sem usar o sujeito da frase. Então, eu sempre vou usar ali o pronome it, certo? E eu estou me referindo ao que? Esse it? Ao tempo, né? Às horas. Então, eu, ao invés de colocar horas aqui, eu me refiro ao tempo, né? A hora com o pronome it. Então, que horas são? Tá? Agora, se eu vou responder, eu falo it's 4 o'clock. Mas olha como eu falo em português. São 4 horas. Se você for querer responder igual você fala em português, como que você vai falar? 4 o'clock. E não é assim que se fala. Precisa na frase desse sujeito, desse pronome. Em português realmente você não usa, mas na língua inglesa usa-se o pronome. Então eu tenho que falar it's 4 o'clock. Mas por que eu tenho que falar it's 4 o'clock? Esse it está aqui se referindo ao quê? Ao tempo. Aqui está de forma oculta na língua portuguesa. Ó, são 4 horas. São o quê? As horas, né? Agora, na língua inglesa ele não está oculto, ele está presente, representado pelo pronome it. Então, it's 4 o'clock. Professora, posso falar 4 o'clock? Claro que você vai ouvir por aí com relação a horas, mas a forma correta de se falar é it's 4 o'clock, ok? A mesma coisa acontece aqui. Olha só. Is it snowing? Is it snowing? Está nevando? Observa aqui em amarelo, no português. Você consegue identificar o sujeito nessa frase? Não. Não consegue. Porque ele está oculto na frase. Agora, olha em inglês o que acontece. Ali o sujeito. Posso fazer uma pergunta na língua inglesa sem usar o sujeito? Não posso. Não funciona assim. Ele tem que estar presente. Eu tenho que mencionar
o que eu estou me referindo na frase, tá? Então, por isso que eu digo, is it snowing? Look, it's snowing. Ó, olha, está nevando. Observa que também quando eu fiz uma afirmação, eu também precisei usar o pronome aqui na frase, diferente do português. Eu apenas falei a frase deixando o meu pronome, o meu sujeito, oculto. Está o quê? O tempo, né? Agora, aqui em português, aqui em inglês, ele não falou o tempo, mas ele usou o tempo com o it. Ao invés dele falar o tempo, ele usou o it para representar o que eles estão falando, certo? Então, o que vai ficar claro aqui? Não uso sujeito oculto em inglês, somente em português. Por isso que toda hora vocês vão ouvir o it ali nas frases, tanto numa interrogação, quanto numa afirmação, quanto numa negação. Agora aqui nós vamos ver mais especificamente quando que eu uso o it para falar sobre time, né? Sobre tempo. Eu peguei alguns exemplos para a gente ir detalhando eles um por um. Então, what time is it? Nós já vimos ali no outro slide que horas são, certo? Estou aqui fazendo uma pergunta. Quem é o meu sujeito da pergunta? Olha só. Quando eu faço uma pergunta, vocês já sabem, eu já ensinei, que você tem que sempre usar o quê? O verbo auxiliar para fazer essa pergunta. E o sujeito sempre tem que estar presente na frase, tá? Em português precisa ser assim? Não, não funciona assim na língua portuguesa. Então, tentem não confundir e entender essa diferença. Então, olha aqui, ó. It's 4 o'clock. São 4 horas, né? It's, aqui existe uma contração do verbo ser estar, o is, né? It's 4 o'clock. Então, o tempo, né, seria 4 horas, são 4 horas, ok? Aqui, ó, it's late to go to the park. It's late, ó, está tarde para ir ao parque. Está o quê? Em português, você consequentemente já sabe, que é a hora, né? O tempo. Em inglês, ele tá aqui, ó. Ele está se referindo. O it's. Eu preciso colocar o tempo, né? The time is late. Poderia, se eu quisesse. Mas se existe um contexto no nosso diálogo, nós já falamos sobre o tempo, eu estou apontando, eu apenas uso o it, tá? Ele não está aqui escrito, mas ele está sendo usado através, né? Ele está sendo mencionado, através do pronome it, ok? Aqui, ó, mais um exemplo. It was time to go home. Era hora de ir para casa. Então, olha o it aqui sendo mencionado, ó. Sempre a presença dele aqui, tá? Mais um exemplo. It's usually in the afternoon that I go to the gym. É geralmente de tarde que eu vou para a academia. Então, ó, it o quê? O horário, né? O período, tá? Então, eu posso usar o it ou eu posso usar a palavra que eu realmente estou me referindo. Mas geralmente vou apenas usar o it, porque já existe um diálogo, já existe um contexto. Em português, quando já existe um contexto e um diálogo, a gente deixa o sujeito oculto. Em inglês não pode acontecer isso, tá? A gente vai sempre usar o pronome. Mais um último exemplo aqui. Is it time to have my lunch? Is it time to have my lunch? Estou fazendo uma interrogação. Está na hora do meu almoço? Preciso sempre usar o meu sujeito aqui, né? O pronome. E eu me refiro ao tempo, né? O momento, tá no momento de eu almoçar? Eu me refiro com o uso do it também, tá? Isso quando estamos falando de tempo. Agora aqui, ó, usamos o it para falar de distância, distance. Então, como que a gente usa? Da mesma forma,
tá? Vai ser tudo igual. Só tô mostrando para vocês irem reconhecendo esses diferentes momentos que a gente usa o pronome it, tá bom? Então, how far is it from A to B? Quão longe é de A até B, né? Por exemplo, how far is it? It o quê? A distância, o caminho, tá bom? It's 3 kilometers from my home. São 3 quilômetros da minha casa. Olha o it aqui de novo, ó. Eu não coloquei só is 3, eu coloquei it is. Por quê? Porque precisa, porque eu tenho que mencionar o pronome, certo? Aí, mais uma vez aqui, ó. It's a long way from here to the station. É uma longa distância daqui até a estação. It's o quê? O caminho, né? O percurso, tá? We can walk home. It isn't far. Ó o it aqui de novo. Mais uma vez, sendo mencionado a respeito do quê? Da distância, né? Do percurso. Nós podemos caminhar até em casa. Não é longe. Então, we can walk home. It isn't far. Certo? It will be a quick run. It will be a quick run. Será uma corrida rápida, né? It, a corrida, o percurso, né? Será rápido. It will be a quick run. Agora, usamos o it falando de adjectives, adjetivos. Então, vamos lá. It's difficult to complete this puzzle. É difícil completar esse quebra-cabeça. É difícil, olha, tem aqui it's, né, a contração. O ser estar, igual em português, também está aqui presente, mas eu preciso usar o pronome antes, né? Então, é difícil o quê? A ação de completar, né, de fazer o de montar o quebra-cabeça. Então, aqui, essa ação está sendo mencionada através do pronome it, tá? Aqui eu tenho, it's a beautiful butterfly, ou beautiful butterfly, né? Ou sotaque britânico ou sotaque americano. Eu acabo misturando por ser professora e entrar em contato com as duas línguas, né? Muitas vezes e acabo misturando, tá? Então, it's a beautiful butterfly. É uma linda borboleta. Ó, em português, eu apenas coloco o verbo ser estar ali, né? É. Em inglês, eu posso falar is a beautiful butterfly? Não. Tá? Eu preciso usar o pronome it. E o it aqui vai se referir a quem? A beleza, né? A beleza da borboleta, ok? It's impossible to understand her. É impossível entender ela. Assim falamos no português. Agora, no inglês tem que ter o pronome, né? É o quê? O que ela está falando, a dificuldade de compreendê-la. Então, tem que ser colocado ali, tá? It's easy to get to my house. É fácil chegar na minha casa. It's easy, tá? Eu posso falar is easy? Muito usado. O brasileiro fala muito assim. Is easy. It's easy, ok? Sempre. It's easy, it's difficult. Sempre eu vou colocar o it, o pronome vai estar ali para dizer sobre a ação da dificuldade que eu estou falando, né? Ou da facilidade, tá? Mais um exemplo aqui. It was a horrible day. It was a horrible day. It o quê? Aquele dia, né? Foi um dia horrível, aquele momento. It was a horrible day. Foi um dia horrível, tá? E aqui, ó, para finalizar, né? It's a very dangerous place to go in the night. É um lugar muito perigoso de ir durante a noite, tá? Então, it o quê? Aquele ambiente ali é muito perigoso, tá? Preciso sempre usar o pronome. Então, vamos lá. Vamos esclarecer. Se eu não estou falando de he, de she, de I,
de we, you or they, eu estou falando de it, gente. E todas as vezes eu estou falando de um sujeito. Qualquer frase, seja ela afirmativa, interrogativa ou negativa, eu vou sempre precisar usar um pronome na língua inglesa. Então vamos lá, vamos conversar. Ficou claro para você que na língua inglesa, se eu não vou usar I, he, she, you, we and they, todo e qualquer assunto vai ser usado o pronome it? Exatamente isso. Porque eu não faço uma afirmação, nenhuma negação, nenhuma interrogação sem um sujeito, sem um pronome. Existe pronome oculto na língua portuguesa, que nós usamos o tempo todo no português. Até porque as nossas palavras, objetos e lugares possuem sexo. Então, muitas vezes, a palavra que eu vou usar se refere ao sexo do objeto que eu estou falando. Se é uma palavra feminina, por exemplo, eu vou mencionar o sujeito como ela. Eu posso fazer isso em inglês? Não posso. Então, essas diferenças é muito importante que vocês tenham conhecimento disso. Às vezes nós estamos conversando um assunto em inglês, estamos falando sobre o tempo e a gente já falou do tempo, a gente já apontou e constantemente eu vou estar usando o it para me referir ao tempo que eu estou falando. Ou se eu estou dando uma informação, se eu estou falando de uma cidade, se eu estou falando das horas, né? Se eu estou falando de alguma coisa, de um adjetivo de alguma coisa, sempre vou precisar usar o it ali para me referir àquilo que eu preciso, né? Ao sujeito que eu preciso daquela frase. Ok? Não quer dizer que o sujeito seja oculto, nem sempre ele vai ser colocado na frase. E quando ele não é colocado na frase, eu vou precisar usar quem? O pronome it. Em português, nós também não precisamos usar o sujeito na frase o tempo todo, mas aí também não existe nenhum pronome para ser usado. Não é verdade? Eu deixo ele oculto. Então, essa diferença é muito importante ser compreendida. Eu espero muito que vocês tenham entendido isso e tenho certeza que a partir do momento que isso ficou claro para vocês, muitas dificuldades vão esclarecer e vai ficar muito fácil essa comunicação. Toda vez que você estiver fazendo uma leitura, tente identificar o pronome ali, o porquê que ele está sendo usado ali e aonde que ele está se referindo, ao que ele está se referindo. Essa prática, através da leitura, de identificação, vai ajudar você a utilizar quando você estiver fazendo as práticas de speaking. Porque através da leitura, você vai ver, identificar e perceber e ter tempo de notar o porquê do uso do it ali na leitura, né? Você tem mais tempo de pensar. A leitura, ela te dá tempo de você buscar a informação e ficar pensando um pouco mais do porquê aquilo está acontecendo. Então, eu acho muito interessante fazer as práticas de leitura para identificar o uso, né, das regras, das gramáticas na língua inglesa. Elas ajudam muito e são muito boas. Eu espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula, que tenha sido bastante esclarecedor para vocês e que a partir de agora essa dificuldade seja sanada aí da listinha de dificuldades e erros que vocês possam ter na língua inglesa. Se você também conhece alguém que também pode ouvir essa aula, que vai ajudar ela, não deixe de compartilhar o nosso vídeo. Aproveita, se inscreve no nosso canal, deixa um like, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook e também no nosso website. Muito obrigada e até a próxima aula. See you!